Oi gente, aqui é a Bela e mais uma vez aqui pra gravar um vídeo muito importante, gente, agora de visual novo, cabelo muito curto. Cortei ontem, gente, mas tudo bem. Gente, eu vou gravar esse vídeo pra vocês, que foi a minha amiga Kátia que pediu, que é como ter intimidade com Deus. Eu não vou passar uma lista pra vocês, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, gente, por causa que isso vai vir de vocês. Mas uma coisa eu vou contar, como é ter mais intimidade com Deus, como eu tive mais intimidade com Deus, como você ser amiga de Deus. Bom, como que você é uma amiga de uma pessoa? Primeiro, você tem que conhecer aquela pessoa. É que nem eu pegar e começar a falar pra você de uma pessoa. Você não vai conhecer ela, você não vai ter a amizade que eu tenho com ela simplesmente de ouvir falar. Então, para você ter intimidade com Deus, você precisa conhecer a Deus. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Primeiro, você tem que falar com Ele. Ah, como que eu vou falar com Ele? Sabe como se chama? Se chama oração. Muitas vezes a pessoa fica falando, nossa, por que eu tenho que orar? Gente, a oração é a base de tudo. Como que você vai conhecer a Deus se você não falar com Deus? Como que você vai saber que Ele é seu Pai? Como que você vai, de verdade, ter uma intimidade? Muitas vezes a gente não tem intimidade com Deus porque a gente só ouve falar de Deus e a gente não tira nossas próprias conclusões de quem Ele é. A gente ouve Deus da prosperidade, o Deus psicólogo, o Jesus curandeiro, e a gente não conhece Jesus de verdade porque a gente só ouve falar dos outros. Mas comece a orar. E, gente, uma dica para vocês é, comecem a orar de todo o seu coração. Eu sei que no começo é difícil você abrir o seu coração para Deus, porque quando você não conhece a Deus ainda, você pensa que está falando com nada. Era que nem eu. Antes, gente, Deus ele colocava no meu coração, você tem que orar. E eu ficava, nossa, eu não tenho tempo. Sabe qual é? Porque eu não tinha tempo? Porque eu chegava da escola e eu estava tão cansado, porque eu estudava de manhã e dormia, assistia um pouco de TV, comia e dormia. Então eu tive que sacrificar, eu tive que tirar o meu tempo. 3 horas eu tava dormindo. E 3 horas era o sonho, era na hora do sono mais gostoso. E eu tinha que acordar, gente. Eu fui lá e falei assim, não, eu quero ter Deus. Quando você quer ter intimidade com Deus, você tem que querer, cara. Porque se você não querer, se você falar, ah, eu não tenho tempo, é porque você não tá querendo. Às vezes a pessoa não tem tempo, mas se ela quer ter intimidade com Deus de verdade, ela consegue. Eu abri mão do meu sono e comecei a orar. No começo, eu tava orando, meu Deus do céu, acabava dormindo. Mas de tanto eu insisti, gente. No começo era muito difícil falar com Deus, porque as pessoas falavam, você tem que se abrir com Deus. E eu ficava me abrindo e falava, só que parecia que eu tava falando com nada. Parecia que eu tava falando com nada. Mas você tem que se abrir, sabe? Fala pra Deus, fala, Deus, eu tô sentindo isso, me aconteceu isso. E não aquela coisa repetida, como os pagãos fazem. Tipo, a mesma coisa todo dia. Você tem o mesmo sentimento todo dia? Não. Então fala do seu sentimento para Jesus. Segundo, você precisa ouvir a voz de Deus. Não adianta nada você querer conhecer alguém se você simplesmente fala, entendeu? Você precisa ouvir a voz de Deus. E isso se chama leitura da palavra. Pede para Deus te dar entendimento. Quando eu vou pegar a palavra, eu não tenho entendimento, mas quando eu peço, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, Ele vai e me dá entendimento e Ele fala comigo. Então, ore, fale com Deus de todo o seu coração. Uma coisa eu aprendi é que Deus ele conhece. Deus ele sabe se você está triste, se você está feliz, antes mesmo de você falar. Ele sabe o que você vai falar para ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser sincero com ele porque ele é teu pai, ele te conhece. Seja sincero com Deus, ouça a palavra de Deus. E é isso, gente, continue insistindo. No começo era muito difícil. Às vezes no começo, quando eu estava começando a me converter, eu ia pro meu quartinho, eu me fechava. E antes era na lei, né? Eu pensava, né? Não, eu tenho que fechar o quarto e orar. Tenho que ficar de joelho. Tenho que ler um capítulo inteiro da Bíblia. Só que não é isso, gente. Deus, ele vai te falando. Não é eu que vou te falar. Deus é que ele vai te falando. Eu pegava e no começo eu ficava assim, ah, meus amigos tá tudo saindo. Aí um monte de gente tá fazendo um monte de coisa, brincando lá fora e eu tô aqui no meu quarto. Gente, eu pensava isso. Agora, gente, eu tenho intimidade com Deus. Eu falo com Deus, eu chego pra Deus, eu não chego, oh, Deus poderoso, maravilhoso. Eu chego, eu falo, Pai, me ajuda. Deus, quando eu tô triste, eu pego, eu deito no colo de Deus. Outro dia eu peguei, eu tava triste, eu peguei e falei, Deus, deita aqui do meu lado e fica aqui, você sente Deus falando com você. Deus, ele começa a falar através do seu coração, ele fala através de música, mas por quê? Porque eu insisti, porque eu mostrei que eu queria de verdade. E Deus sabe que ele também quer ter uma intimidade com você. Não é você, Deus, ele não é aquele cara que tá ali, o todo-poderoso, ele é todo-poderoso, mas ele não é aquele cara inalcançável. Quando você dá um passo para Deus, Deus ele também dá um passo para você. Se esforce,
Fale com Deus, mesmo que no começo pareça que Ele não tá te ouvindo, mas você vai começar a ouvir, você vai começar a dançar. Às vezes eu tô assim orando, dá uma vontade de dançar, eu começo a dançar com Deus, eu começo a cantar com Deus, eu começo a orar, eu começo a dar risada com Deus, porque Ele é meu amigo, Ele é meu Pai. Leia a palavra de Deus, peça sabedoria para Ele e você terá uma intimidade com Ele. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz. Tchau!